Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, Escola Teológica Católica. Vamos rezar, começar pedindo a Deus que nos ilumine para que possamos fazer um vídeo de acordo, tá, com a inspiração divina que Deus colocou para nós no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela interceda por nós também nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Nessa oração que eu sempre faço no início, eu pedi a intercessão de São Pedro e São Paulo, porque é o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre esses dois maravilhosos apóstolos de Cristo, né? São Pedro e São Paulo. Veja, domingo, dia 1º, a igreja celebra liturgicamente a festa de São Pedro e de São Paulo, ok? O dia de São Pedro é dia 29, tá? Dia 29 de junho é dia de São Pedro, não é de São Paulo, ok? Mas por que a igreja celebra os dois apóstolos juntos? Por quê? Porque a tradição da igreja diz que os dois morreram praticamente juntos em Roma, pregando o evangelho, tá? Então a igreja coloca os dois apóstolos, né, para a festa deles dois juntos, o martírio de São Pedro e de São Paulo. Tanto que tem uma igreja em homenagem a São Pedro, que é o Vaticano, e uma igreja em Roma, né, onde eles foram mortos. E também uma igreja em homenagem a São Paulo, ok? Então, a igreja celebra os dois apóstolos juntos. Só que dia 29 de junho é o dia de São Pedro. O dia de São Paulo é o dia 25, que nós já fizemos até um vídeo, né, a conversão de São Paulo. Então, se você quiser assistir em um dos vídeos nossos até mais acessados, graças a Deus, a conversão de São Paulo, ali eu pude explicar toda a vida de São Paulo, todo o seu ministério. Então, hoje eu quero ficar mais em São Pedro, ok? Eu também já fiz aí 2 vídeos sobre os papas, onde eu abordei também um pouquinho sobre São Pedro. Então, hoje eu quero aprofundar mais sobre a vida de São Pedro, ok? Então, hoje eu vou ficar mais em São Pedro, até porque hoje é dia dele, dia 29, tá bom? Domingo a igreja celebra os dois juntos, São Pedro e São Paulo. Então, hoje eu vou falar assim rapidamente sobre São Paulo, porque eu já fiz um vídeo sobre São Paulo, tá aí, você pode assistir. Se você quiser domingo assistir os 2 vídeos, seria uma boa. Então, você pode assistir o vídeo de São Pedro e o vídeo de São Paulo separado, tá? Porque se eu falar dos 2 aqui, vai ficar muito grande, vai ficar repetitivo, porque eu já fiz um vídeo só sobre São Paulo. Então, eu aconselho você a assistir esse vídeo que eu gravei, se você ainda não assistiu. A conversão de São Paulo, tá? Então, no 25 de janeiro que eu fiz, tá? Então, você, domingo, como é o dia a igreja celebra os 2 apóstolos, então você pode assistir os 2 vídeos, o que eu vou gravar hoje, de São Pedro, e também o vídeo de São Paulo. Então, hoje eu só vou dar só uma introdução, tá? Sobre essa festa de hoje não, de domingo, que a igreja celebra, e vou focar mais em São Pedro, que é o dia dele hoje. E São Paulo eu já fiz, ok? Só para você entender por que hoje eu vou falar mais de São Pedro do que de São Paulo, tá? Que eu já fiz um vídeo
só de São Paulo que está aí no canal, você pode assistir, tá? Então vamos lá, gente. Veja, Pedro e Paulo, eles são chamados as colunas da igreja. Por quê? Pedro foi escolhido por Jesus para ser o chefe da igreja, o primeiro papa, tá? E ele foi escolhido para evangelizar os judeus, tá bom? Então, Pedro, ele ficou com a missão de evangelizar aqueles cristãos, aqueles judeus, não é? E também aqueles cristãos que estavam vindo do judaísmo. Então, Pedro ficou essa missão. Por isso que ele ficou mais ali em Jerusalém e dali ele só saiu para Roma. Ele não viajou para outros lugares. Ele até viajou para, por exemplo, Antioquia, ele chegou aí algum tempo, mas ele ficou mais ali mesmo em Jerusalém. Por quê? Porque ele evangelizou os judeus. Já São Paulo, não. São Paulo, ele foi um missionário. Então, ele viajou muito. São Paulo foi um homem que viajou muito. Né? Graças a Deus. Por quê? Porque São Paulo ficou com a missão de evangelizar os pagãos, aqueles que não eram judeus. Então, Pedro ficou como evangelizador dos judeus e Paulo os pagãos. Por isso que eles são chamados as colunas da igreja. Pedro e Paulo. Ok? Então, a igreja celebra os dois apóstolos no mesmo dia. Ok? Por causa daquilo que eu já falei. Os dois sofreram martírio simultaneamente em Roma. Nós vamos ver isso daqui a pouco, ok? Então, Pedro, ele foi escolhido por Cristo como fundamento do edifício eclesial, ou seja, a rocha, a pedra, tá? Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Portador das chaves do reino dos céus. Então, para Pedro, Jesus entregou a chave do reino, ou seja, a chave quer dizer o poder de ligar, tá? Por isso que o Papa ele tem esse poder, porque ele é o sucessor de Pedro. Isso está lá em Mateus 16, 13 a 19. Nós já vimos esse texto aí no vídeo que eu fiz sobre os papas. Fiz 2 vídeos aí sobre a questão do papado. Por que nós temos o Papa? Tá? Então, eu abordei bastante essa questão aí, você pode ver também nesses vídeos. Então, Pedro foi o pastor do rebanho santo, ou seja, da igreja. Jesus quem quis assim, está lá em João 21, 15 a 17. Você pode... Pega esses textos, gente, que eu estou colocando aqui, leia. Tá? Eu não vou ler aqui para ganhar tempo. Então, todos esses textos que eu colocar aqui, você anote para você ler. Mateus 16, de 13 a 19. João 21, 15 a 17. Ok? Jesus escolheu Pedro para confirmar os irmãos na fé. Lucas 22, 32. Tá vendo? Mais um texto para você anotar. E na sua pessoa, nos sucessores, ou seja, os sucessores de Pedro, ou seja, o Papa, que nós já fizemos aí 2 vídeos sobre isso. O sinal da unidade e da comunhão na fé e na caridade. Então, por que Jesus escolheu um chefe? Porque toda a instituição, que ela é divina, mas ela é humana, ela tem que ter um chefe. Isso eu já expliquei nos vídeos sobre os papas, né? Todo lugar, né? Na cidade tem que ter um prefeito, no país tem que ter um presidente, senão vira bagunça. E na igreja tem que ter um chefe. Por quê? Porque senão vira bagunça, cada um faz o que quer. E na igreja católica não é assim. Tudo tem que passar pelo aval de Pedro, então, do Papa. Tá? Então, Jesus quis assim. Ok? E Paulo, tá? Paulo foi o quê? Paulo foi eleito, né? No colégio apostólico, pelo próprio Cristo no caminho de Damasco. É o que eu expliquei no vídeo aí sobre a conversão de São Paulo. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 16. Veja, aqui diz que Paulo era apóstolo. Ele não era um dos 12 apóstolos, não. Mas por que diz que ele era apóstolo? Por quê? Porque Jesus deu essa missão para ele, de pregar para os pagãos. Tá? E ele pregou, e pregou muito para os pagãos. Tá? Mas ele não pregava aquilo que ele queria, ele pregava aquilo que Jesus mandou ele falar, e ele não pregava contrário aos apóstolos, não. Tanto que quando tinha alguma dúvida, ele ia lá e conversava com Pedro. Então ele sabia que Pedro era o chefe. Tá? Várias vezes a gente vê isso lá no livro de Atos. Né? Eu vou lá conversar com Pedro. E isso aconteceu várias vezes, tá, gente? Então, nem Paulo não fazia nada por conta própria. Então, nós católicos também não podemos fazer nada por nossa conta. Tudo tem que ter o aval do Papa,
dos bispos e também dos sacerdotes, do diácono, da hierarquia da igreja. A hierarquia da igreja é para isso. Tá? Então, nós não podemos fazer nada por conta própria. Quando eu iniciei esse trabalho, eu fui lá, conversei com o diácono, conversei com os padres, com o padre da minha paróquia, do São José do Avaí, e pedi autorização para fazer esse vídeo. Porque eu não estou ensinando a minha doutrina, eu estou ensinando a doutrina da igreja, e tem que ter permissão para isso. Então, o católico nunca pode ensinar nada por conta própria, sem o aval dos pastores da igreja. Tá? E Paulo fazia assim. Por isso que é dito aqui que ele também era um apóstolo. Ele não se julgava apóstolo, tá? Mas a gente sabe que ele foi um grande apóstolo. Apóstolo quer dizer o quê? Enviado, aquele que anuncia a palavra de Deus, ok? Então, ele foi um instrumento escolhido para levar o seu nome, o nome de quem? De Jesus, perante os povos. Está lá em Atos 9,15. É o maior missionário de todos os tempos. Tá vendo? O advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus, tá? Aquele que, juntamente com Pedro, faz ressoar a mensagem evangélica no mundo mediterrâneo. Ambos os apóstolos selaram com martírio em Roma, ou seja, morreram juntos no ano 67, dando testemunho do mestre. Olha aí, por isso que a igreja celebra São Pedro e São Paulo no mesmo dia, no domingo, tá bom? Mas hoje, então, como eu falei, eu vou ficar só em Pedro, tá? Mas se você quiser estudar sobre Paulo, se você ainda não viu o nosso vídeo, então eu peço para você assistir aí o nosso vídeo, tá? Se você é inscrito no canal, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que você vai ter aí todos os vídeos à sua disposição. E um dos primeiros que eu fiz é a conversão de São Paulo, dia 25 de janeiro. Então, você pode acessar aí e estudar sobre a vida de São Paulo. Eu peguei lá toda a vida dele, toda a sua missão, até o dia da sua morte. Então, hoje eu quero ficar em São Pedro. Por quê? Porque hoje é o dia dele, dia 29 de junho, é dia de São Pedro, ok? Então, vamos estudar um pouco sobre a vida desse grande apóstolo que foi Pedro, né, gente? Foi um grande apóstolo, tá? Depois de Jesus, São Pedro é o personagem mais conhecido do Novo Testamento, sabia disso? Onde ele é citado 154 vezes, olha aí. Então, Pedro, ele é citado muitas vezes no Novo Testamento. Tá? Agora, uma coisa interessante. Qual é o significado do nome? Tá? Por que ele se chama assim? A palavra Pedro quer dizer pedra em português, ok? Rocha, que é da tradução grega do nome aramaico Kéfas, Cefas, tá? Depende da tradução, Kéfas ou Cefas. Então, o nome dele era Kéfas, em aramaico. Só que, para o português, traduzido para o português, dá o quê? Pedro, que significa o quê? Pedra, rocha, entendeu? Isso está onde? Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. E interessante, o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Tá? Eu já expliquei aqui que mudança de nome na Bíblia significa uma missão. Então, quando Jesus quer dar uma missão para a pessoa, Jesus muda o nome. Por isso que o Papa muda de nome. Já expliquei sobre isso também. Então, o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Ele passou a chamar Pedro porque Jesus mandou ele mudar de nome, porque Jesus falou para ele, agora ele era pescador. Agora você vai ser pescador de homens. Você vai trazer almas para Deus. Tá? Então, agora você não vai se chamar mais Simão, você vai se chamar Kéfas, que em português dá Pedro, ok? Interessante também que ele não foi diretamente a Jesus. Quem levou ele foi o irmão dele, André, que era discípulo de São João Batista. Olha como é que é importante a gente levar as pessoas para Deus. Então, se você conhece alguém que ainda não foi para Deus, gente, leve essa pessoa para Deus. Tá? Claro, nunca na marra. Faça uma proposta. Tá? Nunca imponha nada. Tá? Não. A fé não pode ser imposta, tem que ser proposta. Tá? Então, você deve sempre chamar a pessoa, sim, para e vir para Deus, frequentar a igreja, não é? Mas nunca por obrigação. Não. Se a pessoa abriu o coração, se você convidou, ela abriu o coração e veio, amém, aleluia. Nunca faça por imposição, por chantagem.
Vem que senão você vai para o inferno. Nunca faça isso. Tá? Então, a fé ela tem que ser proposta e nunca imposta. Tá? Porque nós temos liberdade. Se Deus nos dá liberdade, quem somos nós para obrigar os outros a seguir Jesus? Mas a gente deve fazer a nossa parte, como André levou Pedro para conhecer Jesus. André era discípulo de João, passou a ser discípulo de Jesus e levou o irmão para conhecer Jesus. Ok? Isso está lá, então, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 4. Tá? Olha aí que texto bonito, né? Jesus falando. Tu és Simão, filho de João, será chamado Quefas, que quer dizer Pedro, pedra. Ok? Este nome aparece 9 vezes nas cartas de São Paulo, essa palavra Quefas, tá? Ou seja, Cefas. Tá? E também a palavra Simão aparece 75 vezes no Novo Testamento. Olha aí. Então, é um nome muito conhecido, né, dos judeus, né, vamos dizer assim. Então, interessante isso. Então, nós não sabemos quem era a mãe de Pedro. Sabemos que ele era filho de João. Está lá em João 1,42. O pai de Pedro tinha 2 nomes. João ou Jonas. Ok? Naquela época era comum a pessoa ter 2 nomes. Tá bom? Então, nós não sabemos quem era a mãe de Pedro. Sabemos que o pai dele chamava João. Tá? Ele nasceu aonde? Ele nasceu numa cidade chamada Betsaida, uma pequena cidade a leste do Mar da Galileia, onde também nasceu Filipe e seu irmão André. Interessante. Então, o apóstolo Filipe, o apóstolo André, que era irmão de Pedro, e o próprio Pedro nasceram nessa cidade chamada Betsaida, ok? É uma pequena cidade ali no leste da Galileia, tá? Agora, interessante. Jesus não. Pedro era casado. Por quê? Porque o Evangelho diz que ele tinha uma sogra. E Jesus curou a sogra de Pedro. Tá? Ele morava na cidade de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, onde Cristo se hospedava. Então, Jesus ele ficava na casa de Pedro. Olha que interessante. Né? Que honra para Pedro, né? Já pensou? Jesus ficar na nossa casa? Jesus fica na nossa casa, no nosso coração. Então, chame Jesus para a sua casa. A casa é o coração, muito mais do que a casa de pedra. Né? Também na nossa casa também Jesus está presente. Né? Se você, né, o convidar, ele nunca arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Está lá o Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Né? Eis que eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu entro. Mas Jesus nunca arromba. Então, convida Jesus. Não só para a sua casa física, né, para o seu lar, mas também para o seu coração. Tá? Jesus mora no seu coração. Então, Jesus só não está no seu coração quando você comete um pecado mortal. Aí a igreja ensina que Jesus sai fora, porque Deus é santo. Deus não pode habitar no pecado. Mas, tirando isso, a Santíssima Trindade mora no nosso coração. Né? Diz uma música muito bonita na igreja, né? Deus mora no meu coração, Deus habita no meu coração e no seu coração. Né? Se você abrir ele entra. Tá bom? Então, interessante que Jesus se hospedava na casa de Pedro, em Cafarnaum. Isso está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 16, Marcos, capítulo 1, de 29 a 31, e Lucas 4, 38. Tá? Interessante. Hoje, há uma igreja construída sobre as ruínas da casa de Pedro, atestado pela arqueologia. Olha aí. Por isso, gente, que a igreja católica ela é maravilhosa. Tá? Ela não tem medo dessas coisas. Né? Ela deixa os cientistas, né, os arqueólogos, pesquisar. E olha aí, um arqueólogo descobriu a casa de Pedro, em Cafarnaum, tá? Onde tem as ruínas dessa casa e que foi construída lá uma igreja. Olha que interessante. Então, se você for algum dia à Terra Santa, você tem até a oportunidade de visitar as ruínas da casa de Pedro. Agora, veja, muita gente pergunta, né? Mas por que, então, se Pedro era casado, por que o Papa não casa? Por que os padres não casam se Pedro era casado? Veja, aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, que o celibato ele não é um dogma de fé. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Okay? O celibato é uma medida pastoral, okay? Para que o sacerdote fique somente para Deus. Entendeu? Então não é uma coisa teológica, não é um dogma de fé, não é.
Tá? Mas mesmo assim, a igreja, num concílio, eu já fiz aqui vários vídeos sobre os concílios da igreja, no primeiro concílio do Latrão, no ano 1000, a igreja decidiu que os padres, então o Papa também, deve ser celibatário para ele ficar 100% para Deus. Eu fiz já vídeo sobre isso aí, não vou voltar. Tá? Agora, veja, outra coisa. O Papa, tá? Ele é sucessor de Pedro, mas ele segue Jesus. Jesus não era casado. O modelo não é Pedro, é Cristo. Tá? O padre, quando ele celebra a missa, ele celebra na pessoa de Cristo. Já expliquei sobre isso. Então, ali, ele não está ali na pessoa de Pedro, ele está ali na pessoa de Jesus. E Jesus não era casado. Então, a gente tem que entender que o celibato, o modelo do celibato não é Pedro, e nem Paulo, é Jesus. Assim como as freiras que são celibatárias, o modelo delas é Nossa Senhora, que também foi celibatária. Então, os modelos para o celibato do homem e da mulher na igreja é Jesus e Maria. Não é Pedro. É isso que as pessoas não entendem. Ah, por que o Papa é celibatário se Pedro era casado? Mas o negócio não é Pedro, o negócio é Cristo não era casado, não é Pedro. Outra coisa, diz que Pedro tinha sogra, realmente. Mas não cita mulher, não cita filhos. Provavelmente ele poderia já ser viúvo. A tradição da igreja, né, diz que provavelmente ele era viúvo, porque não aparece mulher, filhos, nada de Pedro. Então, provavelmente, ele já poderia ser viúvo. Ok? E todos os apóstolos foram celibatários, São Paulo foi celibatário, e começou a se expandir para a igreja, até que no ano 1000 a igreja decidiu que todos os sacerdotes seriam celibatários. E nunca mais mexeu nisso. Ok? Pedro, André, seu irmão, junto com João e Tiago, são filhos de Zebedeu, que eram filhos de Zebedeu, eram pescadores. Então, qual era a profissão de Pedro? Pedro era pescador, ok? Então, nós vemos lá, tanto que Jesus fala, né? Você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens, ok? Interessante que Pedro, ele, vamos dizer assim, ele era o chefe dos pescadores. Isso é uma coisa interessante, tá? Antes de ser o chefe da igreja, que é a barca de Pedro, a barca de Jesus, Pedro era o chefe ali dos pescadores, vamos dizer assim. Diz lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 10, que ele tinha uma pequena empresa de pesca. Então, ele já era o chefe daqueles pescadores ali, vamos dizer assim. Então, olha só, isso é interessante, não é? Pedro já era o chefe da pescaria ali, e Jesus o chama para ser pescador de homens, chefe da sua igreja. Agora a barca de Pedro não é mais a barca de peixe, é a igreja, que é a barca de Jesus. Não é bonito isso, né? Isso aí sou eu que estou falando, não, tá? Essas coisas bonitas que eu falo, não pense que é eu que estou falando, não. Isso aí tudo está na teologia que a gente estuda, tá? Nos santos da igreja, nos teólogos da igreja, né? Então, essas coisas bonitas que eu falo aqui, não pense você que eu tiro da minha cabeça, que coitadinho de mim. Ok? Não sou eu que falo essas coisas maravilhosas, não. É a igreja, a maravilha da nossa igreja. Tá? Agora, para Deus não existe coincidência, para Deus existe providência. Então, por isso que Jesus escolheu Pedro, porque ele já tinha espírito de liderança. Tá? Pedro já era chefe dos pescadores, então agora Jesus fala para ele, agora você vai ser pescador de homens, e por isso eu vou te escolher como chefe da minha igreja. Está lá em Mateus 16. Interessante isso. Ok? Ele não era rico, Pedro não era rico, e também não era indigente. Ele tinha uma situação financeira razoável, vamos dizer assim. Ok? Mas ele era muito religioso, vamos dizer assim. Desejava que Deus intervisse no mundo, tá? E por isso que ele foi procurar Jesus, levado pelo irmão André, que era discípulo de São João Batista, como eu já falei. Ok? Então, quando André fala para ele assim, eu vi o Messias, ele fala, eu também quero ver, então me leva lá. Então, o irmão dele levou, ele ainda chamava Simão, tá? E ele, como tinha um desejo muito grande, né, de conhecer o Messias, não é? Então, o irmão dele levou ele e falou, eu quero lá ver. Então, ele acabou se encontrando com Jesus, ok? Aí acontece o que eu já expliquei, está lá em João
Leia, gente, esse texto, pelo amor de Deus, João capítulo 1, versículo 42. Esse texto é muito importante, porque ali narra o primeiro encontro de Jesus com Pedro, que Jesus muda o nome dele, de Simão para Pedro, e o significado do nome. A palavra Pedro significa pedra, por isso que depois ele fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí o Lutero falava, essa pedra é Jesus. A pedra invisível é Jesus, mas Pedro é a pedra visível, o Papa. Tá? Então, na igreja, nós temos a pedra invisível, que é Cristo, mas também nós temos a pedra visível, que é o Santo Padre, o Papa. Tá? Então, não existe igreja de Cristo sem Pedro. Foi Jesus quem quis assim, não fomos nós. Eu estou colocando os textos bíblicos aí para você ler. E a tradição da igreja confirma isso. Tá? Sempre a igreja teve um Papa. Sempre. Eu fiz aí 2 vídeos sobre os papas. Se você também quiser aprofundar, tá aí. Ok? Além, né, de ter mudado o nome de Pedro e ter dado ele a missão da igreja, diz que Jesus orou por Pedro, para que ele não perdesse a fé e ele fosse o chefe da igreja. Isso está lá em Lucas capítulo 22, versículo 32. Por isso que Jesus continuou com Pedro como chefe da igreja, ok? Aí diz, não é, que Pedro seria o chefe da igreja, não é? Mas só que Pedro ele também não entendeu a missão de Jesus, tá? Mesmo ele sendo chefe, Jesus escolhendo ele como chefe, ele ainda não entendia qual era a missão de Jesus. Tanto que quando Jesus fala que vai para Jerusalém, que vai morrer, que vai ressuscitar, Pedro fala, não podemos deixar, não, o que é isso? O senhor não vai morrer. E Jesus fala aquilo para ele, afasta-te de mim, Satanás. Não é que ele tivesse demoniado, nada disso. É porque ele ainda não tinha entendido a missão de Jesus. Ele achava o quê? Que Jesus era um libertador político, igual aos judeus. Porque Pedro era judeu. Então, né, ele achava que Jesus iria libertar o povo judeu dos romanos, aquela coisa toda que eu já falei aqui. Mas Jesus não veio para isso. Jesus é o libertador do pecado. Então aí Jesus fala para ele, não, você pensa igual aos homens e não como Deus. Eu não vim para isso. Ok? Isso está lá em Marcos, capítulo 8, versículos 32 a 33. Depois você pode ler lá, quando Jesus repreende Pedro. Ok? Então Pedro achava que Jesus, né, era um Messias humano, não era aquele libertador espiritual. Então é onde que Jesus se zanga com ele, vamos dizer assim. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz que os caminhos de Deus não são os nossos. Interessante. Já dizia o profeta. Então Pedro depois ele começa a entender isso. Tá? Que a nossa visão de entender as coisas é diferente de Deus. Então ele vai aprofundando melhor nessa questão de Jesus ser o Messias, ok? E ele começa a renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, ok? Aí depois acontece uma coisa interessante, entendeu? Pedro, ele tinha uma personalidade muito impulsiva, entendeu? Ele era aquele homem, vamos dizer assim, tempestuoso, entendeu? Vamos dizer assim, temperamento forte, vamos dizer assim, entendeu? E Jesus teve que ir lapidando Pedro, tá? Porque Pedro ia ser o chefão da igreja. Então, Jesus tinha que ir, vamos dizer assim, polindo Pedro, para que ele não se perdesse, vamos dizer assim. E depois, né, vai acontecer aquele episódio de Pedro negar Jesus 3 vezes. Tá? Só que antes de negar Jesus 3 vezes, ele vai dizer para Jesus, eu vou até a cruz com o Senhor. Vai até a cruz comigo. Aí Jesus fala, você vai até a cruz comigo? Daqui a 3 dias, 3 vezes você vai me negar. Eu não vou fazer isso, não. Olha, a gente é assim também. Eu não vou, jamais eu vou abandonar a fé, né? Não, Deus para mim é tudo. Aí acontece qualquer coisinha ali, a gente perde a fé. A gente é assim também, não é? Aí aconteceu o quê? De Pedro negar Jesus 3 vezes, né? Não conheço esse homem. Está lá em Mateus 26, 75. Depois você pode ler lá, não é? Então Jesus teve que fazer o quê? Jesus teve que, depois que ressuscitou, teve que chamar Pedro lá no mar, lá na praia, e falar para ele, Pedro,
Você me ama? Por quê? Porque Pedro tinha rapado fora e falou que ia. Ué, você não ia até a cruz comigo? Como é que você rapou fora? Só quem ficou lá foi São João, de apóstolo, né? E as mulheres, Maria, as 3 Marias, né? Mas de apóstolo só São João que ficou, o resto tudo rapou fora. Ué, mas você não ia ficar comigo até a morte? Aí Jesus falou para ele 3 vezes. Né? Já que você me negou 3 vezes, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, te amo. Pedro, você me ama? Aí Pedro ficou triste. Tá? Mas por quê? Porque Jesus tinha que falar com ele 3 vezes. Por quê? Porque ele negou Jesus 3 vezes. Então, para pagar aquela negação, ele tinha que falar 3 vezes: não, Senhor. Ah, é? Então agora sim, já que você me ama, apacenta as minhas ovelhas, você cuida delas. Então você vai ser o chefe da minha igreja. Interessante. Jesus podia ter tirado Pedro, podia ter colocado João. Por quê? Porque João não negou Jesus na cruz. Mas por que Jesus não tirou Pedro? Por quê? Porque, gente, Pedro tinha espírito de liderança, coisa que João não tinha. João era mais novo, Pedro já era mais velho. Tá? Todos nós temos uma missão. E não era a missão de João governar. Pedro não. Pedro tinha força. Né? Ele era impulsivo, mas Pedro já tinha experiência de liderança também na época. Inclusive, era o chefe do próprio João. Eles eram pescadores. Por isso que Jesus continuou com Pedro. Tá? Mas primeiro, Jesus tinha que o quê? Curar o coração de Pedro. Pedro estava com o coração abatido. Por quê? Porque negou Jesus, mas aí ele chorou, se arrependeu. Isso é outra coisa importante. Qual a diferença de Judas para Pedro? Judas se arrependeu. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso, é diferente. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Judas teve remorso, tanto que ele foi se matar. Já Pedro não. Pedro teve arrependimento. E diz o Evangelho que ele chorou amargamente. Então, gente, não interessa o que você fez. Você pode ter feito a maior burrada da sua vida, mas se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Então, o arrependimento é diferente do remorso. O remorso leva ao desespero e o desespero leva até ao suicídio algumas vezes. Já o arrependimento leva à conversão, você mudar de vida. Entendeu? Essa é a diferença de Judas para Pedro. Entendeu? Interessante. Aí, Jesus vai colocar, então, Pedro como chefe da igreja, como nós já vimos, e alguns pontos da vida de Jesus, Pedro já vai mostrar essa liderança. Até mesmo quando Jesus ainda estava vivo, vamos dizer assim, no meio de nós. Tá? Então, eu quero colocar aqui alguns textos da Bíblia onde mostra que mesmo Jesus ainda estando no meio de nós, Pedro já exercia uma certa liderança. Isso prova o quê? Que Jesus é a liderança espiritual da igreja, mas o Papa é a liderança física, vamos dizer assim, da igreja. Tá? Então, nós temos a liderança espiritual, a pedra espiritual, que é Cristo, e também a pedra carnal, que é o Papa. Então, esses textos agora eu quero colocar para você entender isso. Por exemplo, naquela parte que Jesus fez aquele discurso sobre a Eucaristia ali, João capítulo 6. Se você ler o Evangelho de São João no capítulo 6, você vai entender do que eu estou falando. Jesus faz aquele discurso ali sobre a Eucaristia. Né? Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come a minha carne permanece em mim. Leia João 6, você vai entender o que eu estou falando. Aí depois depois que Jesus faz a pregação, começou todo mundo a ir embora. Por quê? Eles começaram a falar, mas isso é muito difícil, como é que você vai nos dar a sua carne? Né? Aí Jesus, o que Jesus fala? Vocês também querem ir embora? Porque eu não vou voltar atrás. Né? Não adianta, gente. A Eucaristia, ou você acredita ou você não acredita. E Jesus não... Ah, vocês querem ir embora? Então vai, problema de vocês. Mas eu não volto atrás. O meu corpo será dado por vós na Eucaristia. Não é? E Jesus pergunta para os apóstolos, né? E vocês também não querem ir embora, não? Está todo mundo indo. Ninguém aceita isso. Aí Pedro chega para Jesus e fala o quê? Diz lá. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro falando. Tá? João capítulo 6, versículos 68 e 69. Tá vendo? E diz que Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. Então, não era Pedro que estava dizendo, era o Espírito Santo. Então, Pedro diz que Jesus é o Santo de Deus e só ele tem palavras de vida eterna.
E os apóstolos aceitaram, então, a pregação de Jesus e começaram a pregar, então, a Eucaristia. Tanto que no livro de Atos você vê, né, que eles pregavam isso. O próprio São Paulo, que não fazia parte dos 12, depois São Paulo, lá na Carta aos Coríntios, vai dizer que ele recebeu aquilo, né, dos apóstolos e transmitiu o quê? Que Jesus mandou partir o pão e dar o seu corpo. Então, gente, a Eucaristia não tem disse-me-disse. Ou você crê ou você não crê. Aí você escolhe. É difícil? É. Quem vai entender que naquele pedaço de pão está Jesus? Ali, gente, não é um símbolo, não. É Jesus. É o corpo de Cristo. Tá? Ah, mas eu não entendo. E nem eu. Mas Jesus disse. E aí? Foi ele que disse. E ele fala aqui. Vocês querem ir embora? Eu não quero. Eu acredito nas palavras do Senhor. E Pedro é quem vai ser o porta-voz dos apóstolos. Tá vendo? Como que Pedro já exercia sua liderança. Entendeu? Outra passagem interessante. Jesus caminha sobre as águas. Né? Tá todo mundo ali no barco, já era 3 horas da manhã. Aí Jesus aparece andando sobre as águas e eles pensam que é um fantasma. Aí quem é que pede? Quem é que pede para dizer, para ir ao encontro de Jesus? É Pedro. Essa passagem é belíssima, né? Eu gosto muito desse texto. Isso está lá em João capítulo 6, versículo 16 a 21, e Mateus 14, de 22 a 36. Só que aí acontece uma coisa, gente. Esse texto ele é belíssimo. Tá? Pedro fala assim, Senhor, manda que eu vá aí junto do Senhor. E Jesus fala, vem. E Pedro sai da barca e começa a andar. Mas Pedro começa a afundar. Por quê? Porque Pedro duvidou. Não é? E Jesus depois vai e fala para ele, por que você duvidaste, homem de pouca fé? E ele começou a afundar e Jesus segurou ele. Por quê, gente? Por que Pedro afundou? Porque em vez de Pedro ficar olhando diretamente para Jesus, Pedro ficou olhando para o mar e para as ondas e afundou. Qual é o ensinamento disso para nós? Você deve ficar olhando sempre para Jesus e nunca para os problemas. As ondas, né? Aquelas ondas ali que fez Pedro afundar, são os problemas da vida, que todos nós teremos. Mas se você continuar olhando firme em Jesus, você não afunda. Não tem aquela música antiga, segura na mão de Deus e vai. Vai em frente. Né? Mesmo que você afunde, segura na mão dele que ele te levanta. Não é? Então esse é um grande ensinamento para nós. Tá? Na hora da tribulação, na hora dos problemas, olha diretamente para Jesus. Que mesmo que você afunde, ele vai te segurar. Entendeu? Mas é Pedro. Sempre Pedro. Entendeu? Então, gente, tem muitos textos que mostram essa intimidade que Jesus tinha com Pedro. Tá? E tem muitos outros textos que nos mostram isso. Entendeu? Tem muita coisa aqui que eu penso que a gente pode até pular para a gente poder ganhar tempo, vamos dizer assim, ok? Mas tem muitos textos bíblicos que falam isso, ok? Veja, esses textos que eu citei aqui, gente, depois, por favor, você lê para depois você entender essa questão de Pedro como o chefe da igreja, ok? Então, por favor, esses textos depois você lê. Agora, outras coisas interessantes, só para a gente poder pincelar. Todas as vezes que os evangelistas dão a lista dos 12 apóstolos, Pedro está sempre em primeiro. Repara para você ver. Depois você vai me dizer. Ok? Na lista de apóstolos, Pedro é sempre citado em primeiro lugar. Olha, depois você lê lá. Eu vou dar aqui os textos, depois você lê. Mateus capítulo 10, de 1 a 4. Depois você lê. Atos capítulo 1, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 17. Né? Marcos capítulo 10, versículo 28. E outra coisa, Pedro é sempre aquele que toma iniciativa. Sempre. Ok? Sempre ele. Quando Jesus manda perdoar, Pedro pergunta, quantas vezes a gente deve perdoar? Então é sempre Pedro. Ele é sempre o porta-voz dos apóstolos. Está lá em Mateus 18, 21, Lucas 12, 41. Tudo sempre é Pedro, ok?
E depois que Jesus foi para o céu, continuou Pedro também. Sempre Pedro, como o líder dos apóstolos, né? Então, mais textos aqui, ó. Atos 2,14, Atos 4, versículo 8, Atos 3, de 12 a 25, tá? Agora, veja, agora coisas importantes aqui para a gente entender. Ó, outro fato importante dos poderes de Pedro no início da igreja foi a admissão do primeiro pagão na igreja, Cornélio. Isso está lá em Atos 10, 44. Isso aí, gente, era uma coisa que não acontecia. Por quê? No Antigo Testamento, só os judeus tinham acesso à salvação. Aqui, um pagão, que não era judeu, pôde ser batizado. E quem foi que batizou? Pedro. Tá lá em Mateus 10, 44. Outro fato interessante, está lá em Atos 15, de 1 a 12. O primeiro concílio da igreja, que resolveu a questão da circuncisão. Vai circuncidar ou não vai circuncidar? Quem que decidiu? Os apóstolos, Paulo e quem? Pedro. Sempre Pedro como o líder. Tá? Então, ninguém resolvia nada sem Pedro. Mesma coisa é hoje. Ninguém resolve nada da igreja sem o Papa. Ok? Tá? Outras coisas, por exemplo, no episódio de Ananias e Safira, não é? Que eles queriam lá comprar lá o poder de Deus. Quem que puniu eles? Pedro. Para você ler lá. Não é? Atos 5, 29. Então, sempre Pedro é o chefe na igreja primitiva e continua até hoje. Graças a Deus, nesses 2000 anos, na igreja católica é assim. E não vai mudar até Jesus voltar. Ok? Pedro também foi testemunha da transfiguração de Jesus. Está lá em Marcos 9, 2. Tá? Eu já expliquei sobre esse episódio também aí. Fizemos um vídeo também sobre isso, ok? Contando aí esse episódio da transfiguração. Então, gente, tem muita coisa aqui que Pedro foi como o chefe mesmo, o seu poder de ligar e desligar das chaves, não é? Por exemplo, foi Pedro que curou, né? Não foi Pedro que curou, foi Deus através de Pedro. Aquele homem que estava pedindo esmola ali na porta do... Né? Atos 3, de 4 a 5. Depois você pode ler lá. Pedro fala, ouro e prata eu não te dou, mas em nome de Jesus Cristo levanta. E Pedro cura aquele paralítico em nome de Deus, em nome de Jesus, lógico. Tá? E tem muita coisa aqui, gente. Muita coisa mesmo. Aí depois disso, o que aconteceu? Depois disso, Pedro foi para Antioquia, que era uma cidade ali perto de Jerusalém, a capital romana no Oriente, ok? E lá, Pedro funda uma igreja ali, ok? Onde 500 mil pessoas estavam ali, e ali os discípulos começaram a ser chamados de cristãos. Está lá no Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 11. Então você pode ler depois lá. Pela primeira vez nessa comunidade, nessa igreja, os discípulos de Jesus eram chamados de cristãos. O que quer dizer cristão, gente? É um cristão grande? Não, não é isso. É você ser seguidor de Cristo e imitador de Cristo. Isso é ser cristão, ok? Depois de percorrer grande parte da Ásia, então Pedro ainda pôde viajar naquela área ali, anunciando Jesus Cristo aos judeus. Lembra que eu falei no começo? Então Pedro evangelizou os judeus e Paulo os pagãos. Espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São cidades ali, tá? De perto ali. Ele voltou para Jerusalém por um tempo, quando se renovou a perseguição aos cristãos por parte de Herodes Antipas, que matou Tiago, irmão de São João, ok? Pedro foi preso novamente. Então, Pedro, ele voltou para Jerusalém, mas os judeus ali estavam perseguindo os cristãos e prenderam Pedro, ok? 16 soldados o vigiavam, revezando de 4 em 4. Herodes almejava matar Pedro, tá? Após a Páscoa, para dar alegria aos judeus. Mas na noite anterior, que Pedro ia ser morto, Deus tira Pedro da prisão. Tá? Aquele texto bonito lá de Atos dos Apóstolos, que o anjo tirou Pedro do cárcere,
né? Atos capítulo 12. Então, depois você pode ler lá aquela passagem bonita que Pedro estava preso e os anjos, né? O anjo de Deus vem lá e solta Pedro e ele escapa da prisão, né? Então, gente, muito bonito essa passagem, não é? No ano 43 depois de Cristo, Pedro foi para Roma, pois ali era o centro do mundo. Interessante. Depois, a divina providência, disse o Papa São Leão Magno, que morreu no ano 460, para aquela cidade que era a cabeça do mundo, ser também o centro da religião e a escola da verdade. Depois de ter sido a cidade de Roma, né, o erro, ou seja, porque matava os cristãos, ficando constituída por mestra das demais igrejas da terra. Dali, ele quem? Pedro, escreveu a sua primeira epístola aos fiéis. Então, aquela epístola que tem de Pedro, lá no Novo Testamento, Pedro escreveu, então, em Roma, no ano 43, na época que ele foi para Roma. O que o Papa está explicando aqui? Que Roma, gente, era o centro do mundo, por isso que a sede da igreja até hoje está lá. Muita gente pergunta, por que o Vaticano é em Roma? Por causa disso. Porque Pedro e Paulo foram para ali e ali morreram. Então, o Papa, a sede da igreja católica é ali. Ok? Mas poderia ser em outro lugar, porque isso não é teológico, tá? Isso aí é uma medida pastoral. O Papa já ficou na França há 70 anos, já expliquei sobre isso. Ele amanhã pode ficar em Jerusalém, né? O Papa viaja, né? O Papa já veio ao Brasil, ficou várias vezes. Mas a sede da igreja é Roma, ok? Que matava os cristãos e depois se converteu na época do imperador Constantino. Já explicamos um pouco, já fizemos alguns vídeos sobre isso, ok? Nessa mesma Roma, São Marcos escreveu seu evangelho segundo as pregações de São Pedro. Então, o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho escrito. Por quê? São Marcos era discípulo de São Pedro e ele escreveu, então, o primeiro evangelho. Depois veio o evangelho de Mateus, depois Lucas e depois São João. Tá? Então, o primeiro evangelho que foi escrito foi o de São Marcos. Tá? Ele é um evangelho menor, só tem 16 capítulos, não é? Por quê? Porque São Marcos ele foi discípulo de Pedro e ele ouvia as pregações de São Pedro. Então, ele começou a escrever o seu evangelho, então, depois. Ok? Tá vendo como é que a igreja já existia? Olha aí, uma prova da tradição da igreja. Por isso que a igreja católica ela não se baseia só na Bíblia. A Bíblia aqui ainda não tinha sido escrita e a igreja já existia. Tá vendo? Pregação, oral. A tradição é a pregação oral, aquilo que não foi escrito. Depois começou a escrever. Olha aí, Marcos começou a escrever, depois né, Mateus, Lucas, João e São Paulo, até o Apocalipse. Aí formou o Novo Testamento. Mas está vendo como é que a igreja já existia antes da Bíblia? Do Novo Testamento. Já existia o Antigo, mas o Antigo era dos judeus. Depois a igreja católica pegou o Novo Testamento, depois que foi escrito o Novo Testamento, a igreja pegou o Novo Testamento, juntou com o Antigo e montou a Bíblia, no ano 400 e pouco, na época de São Jerônimo. Tá vendo, gente? Isso é uma prova, tá, que a igreja é anterior ao Novo Testamento. Tá? Por isso que o Dom Henrique explicava, tá? Que a Bíblia ela não é mais importante do que a igreja, nem menos nem mais. Ela está no mesmo patamar da igreja. Por quê? Foi a igreja que montou a Bíblia. A igreja existia antes do Novo Testamento. Tá? Aqui está uma prova. Entendeu? Que a igreja já existia e o Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho escrito, foi escrito no ano 43. Entendeu? E a igreja já existia. Tá vendo? Então a igreja é anterior à Bíblia, ao Novo Testamento. Ok? Que só foi terminar no ano 95 a 100, o Apocalipse. E a igreja já estava ali há muito tempo. Entendeu? Então a tradição ela vem antes da Bíblia. Por isso que a tradição é importante. Porque ela veio primeiro. Foi ela, né, que, inclusive, junto com o magistério da igreja, montou a Bíblia. Entendeu? A tradição é aquilo que foi pregado e que não foi escrito na Bíblia. Muita coisa não foi escrita. Até sobre Jesus. Nós já explicamos sobre isso. Tá? Então, gente, isso é importante a gente entender. Tá? No ano 46, o imperador Cláudio obrigou a todos os judeus a deixarem Roma. E Pedro foi para Jerusalém, onde presidiu o concílio de 49, aquele que eu já expliquei sobre a circuncisão.
a qual aboliu a circuncisão para os cristãos. Então, não precisa mais, os cristãos não precisam da circuncisão, precisa somente do batismo, ok? De volta para Roma, Pedro escreveu a sua segunda epístola, segunda carta de Pedro, que está no Novo Testamento, ok? E a todos os fiéis de modo geral, por isso que era chamado de carta católica, ou seja, universal, ok? Paulo não, Paulo escreveu para uma comunidade. Carta de Paulo aos Coríntios, para a comunidade de Corinto. Já Pedro não, ele escreveu para várias comunidades, entendeu? Por volta do ano 67, Pedro foi martirizado na cruz pelo imperador Nero de cabeça para baixo. Olha aí, tá vendo? Então, Pedro morreu no ano 67, porque ele não queria ser crucificado como Jesus, ele não se sentia digno, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, ele morreu martirizado no ano 67, ok? Na perseguição do imperador Nero, tá? Que, inclusive, para os cristãos era a besta do Apocalipse. Aquele 666 significa Nero. Nós vamos estudar isso quando for estudar o Apocalipse. Era um homem terrível. Matou Pedro, Paulo e vários cristãos, ok? Agora, isso aqui, gente, que é importante. São Pedro foi martirizado em Roma. Quem que fala isso? Sou eu? Não. As escavações realizadas sob a Basílica do Vaticano, tá? Bem como os escritores antigos confirmam isso. Então, gente, não é a igreja que diz isso, é a ciência, a arqueologia e os escritores antigos, que não eram nem cristãos, eram judeus e pagãos. Isso dá mais credibilidade ainda. Não é a igreja quem disse isso, é a ciência e os escritores judeus e pagãos, que não eram cristãos. Apontam que Pedro foi morto ali em Roma, onde foi construído o Vaticano. Por isso que o Vaticano foi construído sob o túmulo de Pedro. Por isso que a sede da igreja é ali e o Papa mora ali, no Vaticano. E os papas morrem e ficam ali. Todos os túmulos dos papas ficam ali. Ok? Os arqueólogos descobriram um túmulo cristão sob a Basílica Vaticana, em meio a túmulos pagãos. Este túmulo cristão tem acesso por uma via que devia ser muito frequentada. Junto a ele, numerosas inscrições a carvão, ou seja, grafite, fazem menção ao apóstolo Pedro. Trata-se de grafitos anônimos do século II e III, escritos sobre o túmulo de São Pedro, e foram localizados durante as escavações arqueológicas promovidas sob a Basílica do Vaticano nas décadas de 50 e 60. Pedro está aqui, concluiu os arqueólogos. Pedro pede a Cristo Jesus pelas almas dos santos cristãos sepultados juntos do teu corpo. Isso estava nas inscrições que os arqueólogos encontraram ali. Vou repetir. Pedro pede a Cristo Jesus pelas almas dos santos cristãos sepultados juntos do teu corpo. Olha aí, a intercessão. Como é que dizem que não pode intercessão? Olha aí, isso aí é uma inscrição do túmulo de Pedro, dizendo que o próprio Pedro pedia a Jesus a intercessão por aquelas pessoas que estavam morrendo. Ok? Então, como é que a Bíblia conta intercessão? Não conta coisa nenhuma. A Bíblia está cheia de intercessão. Ok? Quando Pedro morreu no ano 67 em Roma, crucificado de cabeça para baixo, os cristãos ainda não tinham cemitérios próprios por causa da perseguição dos imperadores. E por isso o enterraram em um cemitério pagão. Seu martírio foi escrito, olha aí, pelo historiador Exegipto, que era judeu. Judeu, não era cristão. Tá? No segundo século. E depois foi narrado pelo Papa Lino, que foi o sucessor de Pedro. Olha aí. Então, Lino era cristão, mas esse Exegipto não era judeu. E depois, o Papa Leão Magno também, ele narrou também, conseguiu também, vamos dizer assim, documentos do martírio de Pedro. Há testemunhos históricos de que São Pedro viveu e morreu em Roma. São Clemente, que foi o terceiro Papa, no ano 96,
escreveu a esse respeito. Aí aqui dá o testemunho de São Clemente, que foi o terceiro Papa da Igreja. Isso foi no ano 96, olha aí. Na época que foi escrito o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito do ano 95 a 100. A mesma época que foi escrito o Apocalipse. Foi se encontrado, então, essa narração da morte de Pedro. Tá? Então, eu quero ler aqui, já estamos no final, mas eu quero ler aqui para você ver que a igreja ela é muito séria nessa questão. Olha só o que diz. Lancemos os olhos sobre os excelentes apóstolos. Pedro foi para a glória que lhe era devida, e foi em razão da inveja e da discórdia que Paulo mostrou o preço da paciência. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e ter atingido os confins do Ocidente, deu testemunho perante aqueles que o governavam, e desta forma deixou o mundo e foi para o lugar santo. A estes homens juntou-se grande multidão de eleitos, que, em consequência da inveja, padeceram muitos ultrajes e torturas, deixando entre nós magnífico exemplo. Isso está dizendo o quê? Aqueles cristãos que estavam morrendo ali por causa de Cristo. Tanto Pedro, Paulo e os outros cristãos. Tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos, Pedro e Paulo, nos formaram na doutrina evangélica. A seguir, indo para Roma, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram martírio simultaneamente, ou seja, morreram praticamente na mesma época, Pedro e Paulo. Por isso que a gente celebra no mesmo dia. Tá? Nós aqui em Roma temos algo melhor do que o túmulo de São Filipe. Possuímos os troféus dos apóstolos fundadores da igreja local. Vai à Via Hóstia e lá encontrareis o troféu de Paulo, ou seja, o túmulo de Paulo. E vai ao Vaticano e lá vereis o troféu de Pedro, o túmulo de Pedro. Ok? Pedro, finalmente, tendo ido para Roma, lá foi crucificado de cabeça para baixo, tá? Isso, quem testemunha é Orígenes, no ano 253, tá? Que foi um cristão que também foi martirizado, tá? E isso está também num documento chamado História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, que foi um bispo que vivia também nessa época. Esse livro a gente estuda quando a gente faz teologia, esse documento, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eu devo até ter ele aí em casa, porque quando eu fiz teologia, eu lembro que a gente estudou esse documento. Aí diz claramente, tá, sobre o túmulo de Pedro ali no Vaticano. Por isso que a igreja está ali até hoje. Ok? As relíquias de São Pedro e de São Paulo, ou seja, os corpos deles, não é, tiveram de ser escondidas por algum tempo por causa de profanação. Estavam profanando o túmulo de Pedro e Paulo. Quem? Os pagãos. Ok? Depois da Virgem Maria, tá? Precisamente Pedro e Paulo e São João Batista são os santos mais comemorados pela liturgia da igreja. Interessante isso, não é? Além da festa do dia 29 de junho, que é hoje, festa de São Pedro, não é? No dia 25 de janeiro temos a festa de São Paulo, a conversão de São Paulo, que eu já fiz aí um vídeo, tá? E no dia 22 de fevereiro nós comemoramos a Cátedra de São Pedro, ou seja, cátedra quer dizer cadeira, tá? É onde o Papa senta, ok? Ali no Vaticano, o Papa tem a cadeira dele, que chama de cátedra, tá? E 18 de novembro, a dedicação das basílicas dos santos Pedro e Paulo. Por quê? Porque foi achado, então, o túmulo de Pedro e Paulo ali em Roma e construíram uma igreja para Pedro, Vaticano, e para Paulo, também ali perto de Roma. Então, ali, se você for a Roma, você pode visitar o Vaticano e você pode visitar também a igreja de São Paulo, onde está também enterrado São Pedro e São Paulo. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre São Pedro, tá? É uma maravilha, gente. A gente estudar essas coisas fortalece muito a nossa fé, né? Dá mais vontade ainda de ser católico, saber que a nossa igreja é uma maravilha, né? Nesses 2000 anos, a nossa fé continua aí, né? Aquela mesma fé de Jesus, de Pedro, de Paulo. Eles morreram, mas a gente continua aí firme, não é? Até hoje aí, com todos os erros, com todas
aquelas coisas que a gente já sabe que, né, houveram na história da igreja, mas a igreja continua firme e forte até Jesus Cristo voltar. E como ele mesmo disse, né, as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Então, pode ficar tranquilo. Nós, católicos, temos uma grande certeza. Tá? Por mais dificuldade que essa igreja tem, ela nunca será vencida. Nunca. Até Jesus voltar. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele. Tá? Se inscreva no nosso canal. E peço a vocês aí que continue aí rezando para que a gente possa ainda continuar fazendo esses vídeos para aprofundar mais ainda a nossa fé. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, né, a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.